Fala galera da TI, Jesus com vocês mais uma vez, trazendo aquele bate-papo sobre concurso público na área de TI, trazendo dicas, informações, bate-papo sobre concurso na área de TI. E hoje quero trazer uma dica interessante, uma dica curiosa que eu encontrei e talvez possa ajudar você também, principalmente você que, assim como eu, não é muito da área de programação. A gente sabe que a área de tecnologia da informação é uma área bem ampla. Tem pessoas que são mais voltadas para a parte de dev, programação, linguagem de programação, banco de dados, a questão toda ali mais voltada para a área de desenvolvimento de software, por exemplo. E uma galera que é mais voltada para a parte de infraestrutura, outra galera mais voltada para a parte de redes, por exemplo. Para a gente saber outra coisa, eu tenho falado aqui que é interessante você escolher algo específico, mas tem um porém, né? Ficou até redundante, né? Mas porém, tem um porém. Existe aquela premissa: escolha uma área, escolha o que estudar, por exemplo. Vou escolher a área de redes, então vou para a área de redes e me concentro nos estudos para a área de rede. Ou então, eu vou para a área de desenvolvimento e me concentro no estudo da área de desenvolvimento. Ou vou para a área de infraestrutura e vou lá para essa área e me concentro nessa área, estudo conteúdo para essa área, para fazer concurso público para essa área. Só tem um porém. A maioria dos concursos públicos é bem abrangente. Eles querem analistas, independentemente que você saiba, seja uma pessoa especialista em redes, especialista em desenvolvimento ou especialista em infraestrutura. Na verdade, quanto mais genérico você for, é melhor. Nós, na verdade, né, que somos concurseiros da área de TI, quanto mais genéricos nós formos, melhor para ser aprovado em concurso público. A grande maioria dos concursos vem com apenas vagas para, por exemplo, técnico de informática, não, hoje em dia chama mais técnico tecnologia da informação, ou então vem com a vaga de analista de analista da informação, geralmente é isso, analista ou técnico de tecnologia da informação. E aí que está a questão. Geralmente você tem que ser uma pessoa genérica, você tem que ter um conhecimento genérico, você não tem que ser especialista. Eles não querem alguém que saiba, por exemplo, bastante programação, ou alguém que saiba bastante infraestrutura, ou alguém que saiba bastante redes. Claro que isso não é a regra, a gente sabe que existem muitos concursos, alguns concursos ainda, que separam essas questões. Por exemplo, CNMP ano passado teve um concurso público, foi início esse ano, acho que foi início esse ano, teve CNMP, ele separou ali o pessoal da parte de infraestrutura, de rede, e a galera da parte de desenvolvimento. A Lema, né, a Assembleia Legislativa do Maranhão, que eu fiz prova também, eles também separou entre infraestrutura de rede e a parte de desenvolvimento, a parte da analista de sistema, na verdade. Teve essa separação, de essa divisão aí de essa divisão de cargos, vamos dizer assim, de cargos e especialidades. Mas geralmente os concursos públicos, por exemplo, os mais tops, como é o caso do que está aberto agora, dois que estão abertos agora, na verdade, que é o concurso público de Campinas, por exemplo, TRT Campinas, TRT 15, salários aí para técnico acima de 8 mil, salários para analista acima de 13 mil reais, e também concurso público do, da Câmara dos Deputados, são concursos tops, que esse aí é top dos tops mesmo, a pessoa ganha mais de 20 mil, mais de 20 conto, concurso topíssimo. Esses concursos, eles têm apenas a vaga ali para analista, no caso de TRT, tem analista e para técnico na área de tecnologia da informação. E para a área e para a Câmara dos Deputados, tem ali o analista informática, se não estou enganado, tem o um nome lá, você que é de informática aí, é a pessoa que vai fazer o concurso público para concorrer a vagas ali para a Câmara dos Deputados. Então o que acontece? Eles não querem pessoas que saibam exclusivamente rede, exclusivamente dev ou algo do tipo. Ele quer pessoas genéricas, pessoas que conheçam pelo menos ali as bases de cada um, que saiba um pouco de programação, que saiba um pouco de algumas linguagens de programação, que saiba um pouco de, de redes, que saiba um pouco de infraestrutura, enfim. Inclusive, uma coisa que tá muito em voga ultimamente, que saiba a questão, por exemplo, de inteligência artificial, de Big Data, ou Big Data, né, como eu queria chamar. Enfim, eles querem pessoas que conheçam um pouco de tudo, que estejam antenadas, atualizadas com um pouco de tudo. Bem, e aí que entra o pulo do gato. Gente, é praticamente impossível você
se tornar especialista em tudo. Na verdade, eu acho que não existe pessoa especialista. Sou especialista em tudo, em rede, em programação, em Java, em Python. Não, cara, não existe. Assim, não vou dizer que é impossível, porque pode ter um gênio aí que tem essa possibilidade, mas é praticamente possível você conhecer alguém que é especialista em tudo, até porque o nome já diz, especialista. É uma pessoa que ela tem uma especialidade, ela tem um conhecimento bem mais específico sobre algo. Então é impossível você achar uma pessoa que ela é, por exemplo, especialista em redes e ao mesmo tempo ela é especialista em programação, em Python, em Java, em JavaScript, é especialista em mobile, não, cara, isso não existe. Então o que o concurso pede? Ele pede pessoas que tenham conhecimentos genéricos. Quanto mais genérico, geralmente, a maioria dos concursos querem pessoas com conhecimentos genéricos, que tenham conhecimentos mais amplos sobre tudo. E é aí que está a grande sacada, e é aí que está também um grande desafio, que é você conhecer um pouco de tudo. E é isso mesmo, um pouco de tudo. Gente, não tem como você ter um conhecimento profundo. E se você observar bem as provas, elas não trazem conhecimentos profundos sobre assuntos. Claro que tem prova que vai lá e pega pesado e coloca lá uma coisa um pouco mais nível para quem realmente tem um conhecimento profundo, aquele de repente é uma estratégia da própria banca, porque ela quer geralmente alguém, digamos, a banca ela precisa de alguém que seja voltado mais para a programação. E aí ela pega, ela pesa um pouco essa parte de programação, essa parte aí voltada para desenvolvimento. Ela pode fazer isso, pode apertar um pouco mais nessa parte. Por quê? Porque a partir daí ela vai selecionar aquele perfil que ela precisa. Por exemplo, em prova discursiva, ela pode pedir para você fazer ali, desenvolver em uma linguagem, determinado código, né, juntando com banco de dados, por exemplo. Isso é possível acontecer, porque de repente aquele órgão ele precisa de alguém que tem esse conhecimento característico voltado para a área de programação. Então, ela vai lá e dá aquela apertada naquela parte para realmente selecionar aquele candidato que tem aquele conhecimento up, né? Tem aquele up ali, aquele plus, vamos dizer assim, naquela parte que ele quer, que é na parte de programação, por exemplo, né? Quando é um concurso genérico, estou dizendo que quando é um concurso que ele abrange várias áreas, né? Como são os casos que eu falei agora para vocês, estão em aberto, que é o concurso público TRT15, que abriu inscrições ontem, inclusive, tá? Eu tenho um vídeo falando sobre esse concurso. Se você não sabe, o concurso TRT15 de Campinas está aberto para analista de TI, para técnico em TI. Tem um vídeo sobre isso, deixar na descrição para vocês, ou então no card para você acompanhar esse vídeo. E também o concurso público da Câmara dos Deputados estão abertos. Por sinal, só uma curiosidade, os dois serão realizados, provavelmente aí estão datas previstas para serem realizados no mesmo dia, dia 3 de dezembro. Então, você vai ter que escolher ou um ou outro concurso, porque vão ser todos no mesmo dia. Bem, vamos lá, continuando o que eu estou falando. Então, o que acontece? Você vai ter que ter esse desafio de aprender um pouco de cada coisa, de você saber um pouco de rede, saber um pouco de programação, saber um pouco de infraestrutura e etc. E aqui eu quero trazer uma dica interessante. Eu estudando, né? Estou estudando. Basicamente, gente, eu estou aqui como estudante, não sou professor, não sou assim, alguém especialista. Para ter ideia, igual eu tenho falado, tenho pouco tempo que estou estudando para a área de TI, para concurso público, e eu decidi criar esse canal com uma maneira de eu mesmo me incentivar a estudar, porque quando eu estou aqui trocando ideia com você sobre TI, eu estou cada vez mais motivado para fazer concurso. Eu vou lá fazer os concursos, vou lá estudar, né, para poder compartilhar com vocês também, não só compartilhar, mas também receber de vocês, né, os dicas, feedbacks, por exemplo, até peço que você coloque nos comentários as dicas, feedbacks sempre que você assiste nossos vídeos, porque eu também aprendo com você. Você que é da área de TI, eu não sou da área de TI, né? Eu me formei ano passado e ainda estou ainda os primeiros passos na área de TI. Então eu não sou especialista ainda na área de TI, nunca trabalhei na área de TI, então sou um estudante na área de TI. E no meu caso, sou estudante, por exemplo, essa dica é valiosíssima para você também que é estudante, que não está dentro da área de TI, ou até você que está dentro da área de TI, mas você não está dentro, como eu falei agora há pouco, desse mundo, principalmente voltado para o dev. Então tem uma dica interessante. Eu achei um site chamado 3W Schools, salvo engano é esse o nome. Não sei se você conhece. Se você conhece, coloca nos comentários aí, Jesus Malcunha, esse site é muito legal, muito bacana. Já vi sobre ele. Se você não conhece, coloca nos comentários também o que você acha dessa dica. Olha, esse site, vou deixar na descrição para vocês aqui o link do site, é um site de tutoriais. Só que é um site muito show, porque você percebe, por exemplo, que você pode pegar ali alguns conceitos, por exemplo, de linguagem de programação, de alguns frameworks, né? Que linguagem, por exemplo, Python,
Java, alguns frameworks como o JSON, como o, é, se eu não estou enganado, também tem o Node.js, enfim, tem alguns frameworks que são cobrados em provas de concurso público, e nesse site tutorial tem ali basicamente alguns resumos, vamos dizer assim. Ele traz alguns conceitos, traz algumas sintaxes bem simples. Ou seja, você não precisa, ali você não vai se aprofundar, você vai ter uns fundamentos daquela linguagem, daquele framework, para você ter o conhecimento básico sobre aquilo. E olha porque que eu achei como é que eu achei esse site, esse tutorial, e assim, achei show de bola. Para você fazer o TRT Campinas, por exemplo, ou você que está focado em TRT, que geralmente a FCC ela geralmente faz muita prova de TRT, uma coisa me chamou a atenção. Eu estava fazendo questões no site Que Concurso, que eu já falei sobre ele aqui, que na minha opinião é o melhor site de questões de concurso que existe. Estava fazendo umas questões na área, né? Porque eu tô pensando em fazer esse concurso TRT Campinas, né? Meu pai mora em São Paulo, aproveitar e dar uma visitinha pro meu pai lá e fazer essa prova lá em Campinas. E o que acontece? Eu estava fazendo ali ou estudando, né? Fazendo algumas questões, e duas questões, pelo menos, que eu vi lá, que caiu na parte, se eu não estou enganado, não sei se foi do. Eu acho que foi da parte do Node.js que eu estava fazendo e da parte também frameworks, né? E outra parte agora, eu falei, eu até mencionei, esqueci agora, gente. Gente, esqueço coisa rápida demais. Mas eu estava fazendo algumas questões e eu percebi que uma pessoa lá, um estudante, um aluno que também está lá no site que é concursos, colocou no comentário esse link desse site, desse tutorial. E literalmente, parece que foi transcrito desse site essa questão dessa prova da FCC. Então, exatamente como estava no site, estava na questão. Lá mostrando lá um exemplo de como é que fazia, como é que se aplicava aquele framework. Enfim, para você ter ideia, né? Como é que, assim, eu percebi que tem muita coisa interessante lá, muita coisa legal. Dá para você aprender alguns minutos, dando uma lida lá, é muito intuitivo o site. Você clica lá, tem uns menuzinhos que você clica lá e vai vendo, né, a matéria ali, a introdução, vendo a sintaxe, vendo a aplicação, enfim, você pode fazer. Tem também um link interativo que você pode online fazer testes ali. Interagindo com aquele framework ou aquela linguagem, se for o caso, Java, por exemplo, pode clicar ali, pode abrir uma tela que você pode ali ir testando aquela linguagem, colocando ali, fazendo alguns seus testes ali, para você conseguir interagir, né, para você conseguir testar como é que funciona na prática aquela aplicação. Então eu achei muito interessante, porque é uma forma muito resumida de você ler, muito fácil, muito prática de você aprender, sem ter que ficar vendo videoaulas. Detalhe, eu estava vendo videoaula sobre o assunto, se eu não estou enganado, a gente era Node.js, não sei, não estou lembrando agora se era o Node, eu acho que era o Node.js que eu estava vendo aula sobre ele, né? E eu vendo essa videoaula numa assinatura que eu tenho de um cursinho online, eu tava vendo assim muito maçante, professor explicando, e não sei o quê. Eu pensei, cara, eu não vou aprender esse negócio maçante, professor explicando. Eu vou ter que ver esse negócio na prática, dar uma lida em algum tutorial. E aí foi quando eu fui fazer as questões que eu encontrei esse site. Então vou deixar na descrição desse site, gente, valiosíssimo. W3 Schools. Não sei se você conhece, mas vai te ajudar muito. Você, principalmente que não tem familiaridade com linguagem de programação, com frameworks, como eu falei para vocês, como Node.js, como Angular, que cai, né? Na React também, que cai em prova de concurso. Pô, não tenho esse conhecimento. Lá tem um tutorialzinho simples, que você vê sintaxes simples. E eu percebi que a FCC parece que ela utiliza, pelo menos em duas provas que eu vi, nesse que concurso que eu vi lá, que eu vi que utilizaram ali a mesma fonte para poder mostra as respostas à questão, mostra que parece de alguma maneira o site ele tem tutoriais bem simples e que são aplicados ali na prática. Então você não precisaria ter anos de estudo, por exemplo, um ano de estudo para você entender aquela sintaxe que pediu na prova. Basta você ler nesse tutorial que eu estou passando para vocês aqui. Então, gente, onde eu quero chegar com isso? Você não precisa ser especialista. Você tem que saber pelo menos sintaxe, saber pelo menos o básico da linguagem, saber o básico da importância da linguagem, como ela é aplicada, se ela é aplicada. Agora eu lembrei, JSON. Na verdade, estava vendo JSON, né, que é muito utilizado em servidores web, né, servidores web. O JSON é esse que eu estava vendo lá, que eu encontrei esse tutorial legal. Então, o JSON cai muito em prova de concurso. Eu vi lá que tem tutorialzinho fácil sobre JSON. Então, eu peguei a manha do JSON rapidinho lendo aquele tutorial e fiz questões lá, o caramba, bacana, tranquilo.
você vê aquele sitezinho lá, dá para fazer as questões bacanas, você já tem uma noção básica de como é que funciona o JSON e cair ali um códigozinho básico ali na tua prova, show de bola. Então, galera, essa é uma dica importantíssima. Acessa esse site, acessa esse tutorial, muito bom, tem várias linguagens, como falei para vocês, tem linguagens Python, Java, JavaScript, tem também frameworks como JSON, como o Angular, React, o Node.js, tem também, se eu não estou enganado, tem uma parte, banco de dados também tem Postgre, não sei se tem um SQL Server, não lembro se tem, mas sim, tem alguns Bootstrap, não sei se cai muito em Corporate Concurso, eu não vi no edital, pelo menos, TRT Campinas, mas tem lá também para você ver umas noções básicas. Gente, é muito bom, muito tranquilo, você vê, assim, de maneira, eu tô, assim, maravilhado com esse site, a maneira simples como ele passa a informação e como você vai ver na prova. Estou dizendo isso porque eu olhei as questões, peguei esse site, fiz as consultas, pesquisas, dei uma lida e peguei as questões. Então, gente, é uma maneira muito fácil de você estudar, sem ter que ficar assistindo videoaulas, você não entende nada de videoaulas. Outra coisa, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso também, que você tem que trabalhar, principalmente essa parte de programação, essa parte de essa parte mais puxada para desenvolvimento. Se você não é da área de desenvolvimento, você tem que trabalhar, estudar um pouco mais na prática, fazendo ali, do que você ficar ouvindo teoria. Não adianta você ficar ouvindo o professor falando horas e horas de banco de dados, porque na hora da tua prova, geralmente, ainda mais tribunais, quando você vai ver na prova, ele te joga um código na tua cara lá e diz: olha, esse código aqui, esse SQL, esse comando SQL vai gerar vai mostrar qual elemento da tabela. E aí você vai ficar, poxa, como é que eu vou saber isso? Eu só sei conceito, normalização, conceito de dados, de informação, de banco de dados, de SGBD, conceitos de identidade de relacionamento. Não que não seja importante isso, é importante. Mas eu já percebi que as provas, principalmente tribunais, cada vez menos pedem conceitos. Elas pedem muito mais, jogam um código ali. A maioria das provas que eu já fiz, geralmente tem pelo menos um código ali relacionado ao banco de dados. Tem conceito? Tem. Algumas tem, já percebi que tem conceito sim, mas muitas delas tem pelo menos um ali, um- uma. Tem ali uma telazinha de banco de dados para você ali conseguir fazer, para você mostrar que tem algum conhecimento básico do banco de dados. Então, gente, essa é a dica de hoje, tá? Estudar ali por esse tutorial que está na descrição para vocês, muito bom, recomendo demais. E não ser especialista, gente, seja generalista. Não adianta você querer se aprofundar. Você não vai conseguir se aprofundar. Claro, você tem que conhecer os conceitos, porque a tua prova ela pode pedir o conceito de qualquer coisa. Mas não adianta você querer se aprofundar, não, você é especialista aqui por exemplo, na área de rede em modelo OSI. Então eu vou saber tudo de modelo OSI. Vou saber explicar de cabo a rabo as 7 camadas do modelo OSI, as 4 camadas do modelo TCP/IP. Aí chega na prova, cai Java, JavaScript, Python, cai um Node.js, cai enfim, alguma coisa dessas aí, você, poxa, isso aqui eu não sei o que é, porque eu sou especialista em rede. Não adianta. Assim, desenvolvimento, você é especialista em desenvolvimento, em Java, em JavaScript, em Python, aí chega na hora da prova, cai lá alguma coisa relacionada à rede de infraestrutura, você não sabe, porque você se tornou especialista somente na parte de desenvolvimento. Então, gente, uma dica importante: não adianta, claro, não estou dizendo que todas as provas, mas a maioria das provas, não adianta você ser especialista, você tem que ser generalista. Essa é a dica. E, olha, se você gostou da dica, deixa nos comentários aí o que você achou da dica desse site, dá uma olhadinha lá e depois vem aqui dar a sua opinião, ou então coloca a sua opinião, o que você achou, o que você acha, se você conhece o site também, coloca a sua opinião, o que você acha, sua participação é muito importante para fortalecer a comunidade de concurso e TI. Galera, um abraço, saudações e até a próxima.